Abra agora a sua Bíblia no Salmo 119. Versículo 50. Salmo capítulo 119. Versículo 50. Quantos acharam? Digo amém. Vamos ler juntos essa passagem. Você que tem a tradução da Bíblia NVI, leia junto comigo, por favor. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Como enfrentar o sofrimento? Não é estranho para ninguém que muitos nesses dias estão sofrendo. Pelo menos 14 milhões de pessoas estão sofrendo por causa do desemprego. Pelo menos 14 milhões que nós sabemos que estão desempregados, que estão à procura de emprego, que não têm encontrado oportunidade para trabalhar, são pessoas que estão sofrendo por causa do desemprego. Sem falar de milhões de pessoas que sofrem com problemas de saúde, milhões de pessoas que estão esperando um socorro na área da saúde, pessoas que estão largadas nos hospitais, gente sofrendo com diversas doenças. Você vai encontrar pessoas sofrendo por causa de problemas de saúde. Como se não bastasse isso, você também vai encontrar pessoas sofrendo com relação à sua família. Gente que está enfrentando crise na família, crise conjugal, crise com os filhos, crise com os pais. E quando há problema na família, com certeza isso gera sofrimento. Tem muita gente que sofreu e sofre com problemas na família. E nós vamos encontrar pessoas também sofrendo problemas na área emocional. Pessoas que não estão sabendo lidar com a sua ansiedade, pessoas que estão sofrendo com desânimo, outros estão sofrendo com depressão, outros estão sofrendo com medo. Os problemas emocionais estão sendo a causa do sofrimento de muitas pessoas. Como então enfrentar o sofrimento? Sofrimento de ordem física, de ordem emocional, de ordem financeira, de ordem familiar. Como enfrentar todos esses tipos de sofrimento? A palavra de Deus, ela nos ensina a lidar com o sofrimento. A Escritura, ela nos mostra como que nós podemos tanto lidar como vencer o sofrimento. Por isso que é importante a gente voltar para a Escritura e analisar certas passagens bíblicas que vão nos ajudar a lidar com o sofrimento. Mas nessa noite eu queria dizer algo para vocês que possivelmente não é novidade para ninguém, ou pelo menos para a maioria. Você sabia que o que causa mais sofrimento nas pessoas não é nem o sofrimento em si, e sim o fato delas não saberem lidar com o sofrimento? Porque quando a pessoa não sabe lidar com o sofrimento, ela sofre ainda mais. Ela sofre com o sofrimento e sofre por não saber como vencer o sofrimento. Razão pela qual as pessoas acabam tomando atitudes erradas e acabam piorando o seu sofrimento. Por exemplo, quando uma pessoa ela sofre desemprego e ela não sabe lidar com o desemprego, ela pode então pensar que a saída é a bebida. Então é uma espécie de fuga. A pessoa acha que na bebida ela vai resolver o problema. Então a pessoa vai para um barzinho e enche a cara e ali tenta fugir pela embriaguez do seu sofrimento. Só que na verdade ela vai criar um problema maior para ela ainda. Porque ao terminar o efeito da bebida, ela vai se deparar novamente com um problema, com um sofrimento, e ela vai tentar novamente fugir para a bebida. De modo que a pessoa ela acaba se tornando
viciada na bebida, ela torna-se alcoólatra, ela acaba então sendo escrava do álcool, e aí então ela tem mais um problema para ela enfrentar. Outros recorrem às drogas, outros recorrem ao suicídio. Veja como que as pessoas, quando não sabem lidar com o sofrimento, elas tomam certas atitudes que, em vez de beneficiá-las, acabam sendo prejudiciais para as mesmas. Tudo isso porque não sabem lidar com o sofrimento. Vamos então deixar nessa noite a Escritura nos dirigir, nos guiar e nos dar a resposta certa para essa pergunta: como enfrentar o sofrimento? E aí nós vamos começar a compreender, a partir desse texto que nós acabamos de ler, o Salmo 119, versículo 50, que o sofrimento ele deve ser enfrentado com a palavra de Deus. Você pode repetir isso comigo? O sofrimento deve ser enfrentado com a palavra de Deus. Tanto este versículo como outros versículos que vamos examinar vão confirmar isso para a gente, meus irmãos. Não adianta você e eu enfrentarmos o sofrimento sem a palavra de Deus. Nós não vamos conseguir nem enfrentar e nem superar os sofrimentos. O texto que nós lemos faz parte do maior salmo da Escritura, que é o Salmo 119. É o salmo que exalta a palavra de Deus. É o salmo que mais fala a respeito da Escritura. E é o salmo que apresenta os benefícios que a palavra de Deus proporciona para o ser humano. Dentre os benefícios que o salmista apresenta sobre a palavra de Deus, está aqui no versículo 50, que ele diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Observe o que o salmista está dizendo: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. O salmista, ele apresenta então a palavra de Deus como fonte do seu consolo em suas palavras. Ele deixa claro para nós, e vamos ver isso, que é na promessa divina que está na palavra de Deus, que se refere à palavra de Deus aqui no contexto, é que ele encontra o consolo no momento do seu sofrimento. E olha, o salmista, ele sabia muito bem o que era ou o que é sofrimento, porque ele também passou por sofrimento, e fica claro para nós em suas palavras que ele passou por um momento de sofrimento. Por isso então ele diz: este é meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. O salmista, ele apresenta a palavra de Deus como um consolo para a sua vida, como fonte de consolação para a sua vida. Ele afirma que a promessa divina que nós encontramos na palavra de Deus nos dá vida diante do sofrimento. Olha que coisa interessante. Observe como que a Bíblia, nova tradução de linguagem de hoje, traduz esse mesmo versículo. Olha o que ele diz: no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. Note, no sofrimento, ou seja, ele estava sofrendo, ele vai contar, narrar uma experiência que ele teve com a palavra. Eu fui consolado. Olha o motivo: porque a tua promessa me deu vida. Veja então como que a linguagem de hoje já clareia mais ainda o que a NVI está passando para a gente. A NVI diz: este é meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Na linguagem de hoje, no sofrimento eu fui consolado, porque a tua promessa me deu vida. E o salmista então ele afirma que a promessa divina então produz vida para quem está então em sofrimento.
William MacDonald diz o seguinte a respeito desse texto que vale a pena a gente saber. Aqueles que experimentam o poder vivificador da palavra, que é isso que o salmista está passando aqui para a gente, o que ele disse? A tua promessa dá-me vida. Promessa divina vivifica quem está morto, quem precisa de vida. A vida vem da palavra de Deus. A tua promessa dá-me vida. Então, MacDonald diz o seguinte: aqueles que experimentam o poder vivificador da palavra encontram nela fonte inesgotável de consolo. As palavras de pessoas bem intencionadas muitas vezes são vazias e inúteis, mas a palavra de Deus é sempre viva, relevante e eficaz. Por isso que ele encontrou consolo na promessa divina. Mas não apenas isso. A palavra de Deus consola quem se lembra dela. Quando você se esforça para se lembrar daquilo que Deus falou, você vai encontrar consolo naquilo que Deus falou. Essa é uma outra experiência que o salmista compartilha com a gente, que está no Salmo 119, versículo 52. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Salmo 119, versículo 52. Olha o que ele diz: lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho o que, meus irmãos? Consolo. Note que, como o salmista, ele relata aqui que se lembra das ordenanças divinas do passado. Por que ordenanças do passado? Porque a lei de Moisés, onde nós encontramos as ordenanças de Deus, é algo que foi dado no passado. É um livro antigo. Veja que algo tão antigo como a lei divina, como os mandamentos dados por Moisés, consolava o salmista. Ele diz: lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas o quê? As ordenanças divinas, palavra de Deus, eu acho consolo. O salmista, então, ele encontra consolo onde? Na palavra de Deus. Nelas, acho consolo. Quando você começa a ler a palavra de Deus, que é o livro mais antigo do mundo, mais lido do mundo, tudo que você lê é algo que se refere ao que aconteceu no passado. Embora você vai encontrar também profecias que se referem ao que vai acontecer no futuro. Mas o salmista, ele é muito claro em dizer que aquilo que foi escrito no passado era fonte de consolo para ele. O salmista não se consolava em gibis, em revistas, em jornais. O salmista se consolava com a Escritura, gente. Quem entendeu isso aí, diga amém. Amém. Além disso, a palavra de Deus é fonte de alegria em meio ao sofrimento. É uma outra experiência que o mesmo salmista, compositor deste Salmo 119, vai revelar para a gente no versículo 92. Acompanhe comigo. Salmo 119, versículo 92. Diz assim a palavra de Deus: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Observe: se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Duas coisas importantes o salmista nos revela com relação à palavra de Deus. Primeiro, o salmista revela que a palavra de Deus era a fonte de sua alegria. Ele diz: se a tua lei não fosse o meu prazer, ou seja, se eu não tivesse prazer na tua lei. E numa outra tradução, que está na tradução da A Mensagem, que é uma Bíblia de uma linguagem contemporânea, diz assim: se a tua revelação
não tivesse me agradado tanto, eu teria desistido na hora da dificuldade. Observe, se a tua revelação, ou seja, a palavra de Deus, não tivesse me agradado tanto, eu teria desistido na hora da dificuldade. Percebe então? Note como que o salmista, na linguagem de hoje, vai trazer essa ideia de que a fonte da sua alegria é a palavra de Deus. Se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Portanto, a gente percebe aqui que a alegria do salmista não vinha de piadas, não vinha de filmes de comédia, não vinha de piadas indecentes e imorais. A sua alegria vinha somente da lei de Deus, da palavra de Deus. E quem crê nisso, diga amém. O salmista também nos mostra que a alegria gerada pela palavra de Deus foi a razão dele não ter sido destruído pelo sofrimento. Veja, se ele não tivesse se alegrado por causa da palavra de Deus, ou por meio da palavra de Deus, ele diz que ele já teria sido destruído. Ou seja, o que poupou ele, o que preservou ele do sofrimento, foi a alegria gerada pela palavra de Deus. Ou seja, a alegria produzida pela palavra de Deus falou muito mais alto do que o sofrimento que ele estava enfrentando naquele instante. Então a alegria produzida pela Escritura preservou o salmista do sofrimento, o guardou, o protegeu. Por isso então ele diz: se a tua lei não fosse meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Se eu não me alegrasse da tua palavra, eu já não existia mais, o sofrimento teria acabado comigo. Agora você entende por que muita gente não subsiste no meio do sofrimento? Porque ela não tem a palavra de Deus, ela não tem uma fonte de consolo, ela não tem uma fonte de alegria, que é a palavra de Deus. Quantos entenderam isso aí? Digam amém. Em segundo lugar, nós vamos entender que o sofrimento deve ser enfrentado com paciência. Primeiro nós vimos que o sofrimento deve ser enfrentado com a palavra de Deus. Está sofrendo? Leia a Escritura, estude a palavra de Deus, medite na Escritura, lembre-se da Escritura, busque o seu prazer na Escritura, e você vai conseguir superar o sofrimento. Consolo você vai encontrar nela, alegria você vai encontrar nela. Então, leia a Escritura. Por quê, pastor? Porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é vivificante, ela regenera, ela instrui, ela ensina. Nós temos muitos motivos para ler a palavra de Deus quando estamos sofrendo. Agora nós vamos ver que o sofrimento deve ser enfrentado com paciência. Nós vamos ver isso em Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Acompanhe comigo, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 12. Quantos acharam? Digo amém? Amém. Vou pedir para os homens lerem junto comigo essa passagem. Os homens comigo, por favor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Nós encontramos nesse texto 3 exortações paulinas para os romanos. E nós vamos ver que essas 3 exortações estão interligadas. Uma está ligada à outra, uma depende da outra. Todas as 3 nós precisamos aplicar nas nossas vidas. Primeiro, Paulo exortou que os romanos se alegrassem na esperança. Ele diz: alegrem-se na esperança. Que esperança é essa, meus irmãos?
a esperança produzida pela volta de Cristo, pela ressurreição dentre os mortos, pela eternidade que nós teremos com Deus, por um corpo glorificado, nós devemos nos alegrar na esperança. A volta de Cristo, a ressurreição dos mortos e a eternidade devem nos alegrar no presente. Nós não devemos nos alegrar com aquilo que vemos, mas com aquilo que nós esperamos. O que nós esperamos? Nós esperamos a volta do nosso Salvador. É isso que nós estamos esperando. Esperamos o quê? Um corpo glorificado. Esperamos a ressurreição dentre os mortos. Esperamos desfrutar a vida eterna. Esperamos estar na mansão celestial. É nisso que nós devemos nos alegrar, que o apóstolo Paulo está mostrando para a gente. Então, diante do sofrimento, nós devemos nos alegrar na esperança, naquilo que está para acontecer, não naquilo que está acontecendo. William MacDonald, ele diz o seguinte: não obstante as circunstâncias, podemos e devemos nos regozijar em nossa esperança, a saber, a vida do Salvador, o Redentor do nosso corpo e glória eterna. Paulo ordenou também, meus irmãos, que os romanos fossem pacientes no sofrimento. Ele diz: sejam pacientes na tribulação. Isso quer dizer que nós não podemos desistir diante do sofrimento, que você não pode jogar toalha, que você não pode desistir da sua caminhada com Jesus. Veja o que diz a tradução da mensagem: não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Traduzindo esse texto, sejam pacientes na tribulação. A tradução, a mensagem diz: não desistam em tempos difíceis. O que nos mantém firmes, o que nos faz continuar, é a paciência, gente. Por isso Paulo diz: sejam pacientes na tribulação. Nós precisamos então suportar os sofrimentos. Essa é a atitude que nós devemos ter em relação ao sofrimento. Essa é a segunda atitude que a Bíblia nos mostra que devemos ter com relação ao sofrimento. Nós devemos suportar os sofrimentos. A linguagem de hoje traduz assim: aguentem com paciência os sofrimentos. Está sofrendo, querido? Aguente com paciência. Suporte. Tolere. Continue firme. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Um comentarista diz o seguinte: quando enfrentamos algum problema ou tribulação, devemos ser pacientes, pois sabemos que Deus está no controle. Por que nós precisamos ser pacientes na tribulação? Porque temos convicção de que Deus está no controle e que na hora certa as coisas vão mudar. Não foi assim com Jó? Não foi assim com José, que suportou o tamanho do sofrimento, porque ele esperava algo da parte de Deus, porque ele sabia que Deus estava no controle da sua vida. Então ele esperou, ele suportou, ele aguentou, ele foi até o fim, não desistiu. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Mas Paulo não para aí, ele instrui os romanos a perseverarem na oração. Ele diz: perseverem na oração. Por quê, pastor? Porque diante do sofrimento que nos sustenta é a oração. Se você não orar no momento do seu sofrimento, ou enquanto você estiver sofrendo, você não vai ter forças para suportar o sofrimento, para ser paciente diante do sofrimento, porque ele exige de nós oração. Quando você sofre, o sofrimento vai exigir de você oração. Por isso Paulo diz: persevere na oração. As práticas anteriores que nós acabamos de ver, como por exemplo, você se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação, essas duas atitudes que você deve ter, você só conseguirá fazer se você orar, se você for perseverante na oração. Essa é uma das conclusões que vários comentaristas bíblicos chegam. Por exemplo, William Hendricks diz o seguinte: sem constante oração, tal alegria e paciência seriam impossíveis.
para esse comentarista. Ninguém vai conseguir se alegrar na esperança e ter paciência na tribulação se não orar continuamente. Então ele diz: sem constante oração, tal alegria e paciência seriam impossíveis. A oposição que vem da parte do mundo e as dúvidas de dentro seriam uma prova forte demais. Aliás, sem estabilidade na oração, nenhuma das exortações do capítulo 12 ou de outras passagens podem ser cumpridas. Portanto, se nós não perseverarmos em oração, não vamos nos alegrar da esperança, não vamos ser pacientes na tribulação. Então, por isso, Paulo dá essa tripla exortação: alegre-se na esperança, persevere na tribulação, ou seja, paciente na tribulação, e persevere na oração. Quem entendeu isso, diga amém. Amém. Agora nós vamos ver como que de fato a oração é importante, não só para esse contexto de você poder ser capaz de cumprir as duas primeiras exortações paulinas nesse versículo 12 de Romanos 12, você vai compreender que de fato o sofrimento deve ser enfrentado com oração. Não tem como você e eu enfrentarmos a oração sem falar com Deus, sem buscar a Deus, sem depender de Deus. Eu posso dizer que essa é uma das principais razões que levam as pessoas a naufragarem diante do sofrimento. Posso dizer para você, sem medo de errar, que as pessoas estão sendo destruídas pelo sofrimento porque não oram. No entanto, a Bíblia é muito clara em dizer que quem está sofrendo deve orar. Ora, se nós devemos orar quando estamos sofrendo, é porque Deus espera que nós venhamos fazer isso. Por isso, Tiago, no capítulo 5, versículo 13, acompanhem comigo, encontrem na sua Bíblia, confiem naquilo que eu vou ler, para que você tenha certeza de que é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. O sofrimento ele deve ser enfrentado com oração. Quem achou, diga amém? Amém. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Observe que Tiago questiona se há entre os crentes alguém que está sofrendo, quando ele diz: entre vocês há alguém que está sofrendo? Ele está perguntando aos seus leitores: entre vocês há alguém que está sofrendo? Ele quer saber quem está sofrendo. Isso porque sempre vai haver alguém sofrendo. No nosso meio nós vamos encontrar pessoas alegres, mas nós vamos encontrar pessoas tristes, aflitas, angustiadas, porque estão sofrendo. Como é importante a gente saber quem está sofrendo. As pessoas, elas precisam realmente se apresentar: olha, eu estou sofrendo. Tem gente que tenta esconder o seu sofrimento, tem gente que tenta fingir que está bem quando não está bem. A pessoa tem que ter consciência de que ela está sofrendo, ela tem que assumir que está sofrendo, ela tem que se apresentar como um sofredor, e mediante isso, então, ela vai tomar consciência de que é ela que precisa orar. Por isso, o autor está perguntando: há entre vocês alguém que está sofrendo? Então, esse que está sofrendo, que ele ore. É o contrário do que nós vemos hoje, principalmente aqui no Brasil. Quem está sofrendo diz assim: você ora por mim? Você ora por mim? Você ora por mim? É a prática mais antibíblica que a gente encontra no seu evangelho. É o sofredor pedir oração, mas não ora. Ele depende da oração de terceiros, mas ele não quer orar, ele não ora, e ele não pensa em orar, porque ele acha que a oração de terceiros vai ser o suficiente. Mas não é isso que ele ensina. A Bíblia, ela ensina que o sofredor tem que orar. Amém, gente? Amém.
Tiago, ele ordena que o sofredor ore quando ele diz que ele ore. Ele não está dizendo assim, peça oração, peça para as pessoas orarem por você. Não, ele diz que ele ore. Como que nós somos tão acomodados, né, gente? Como que nós somos tão preguiçosos? Tem gente que tem que realmente ter consciência que está sofrendo, para alguém poder chegar e dizer assim, então filho, ore, está sofrendo? Ore! É um mandamento bíblico, o sofredor orar. Amém, gente? Amém. Não que seja errado você orar por terceiros, mas o mandamento bíblico é que quem está sofrendo, que ore. Então, se tem alguém que tem que dobrar os joelhos, clamar, depender de Deus, buscar a presença de Deus, é quem está sofrendo. E nós vamos encontrar na Escritura diversos homens de Deus que, quando estavam sofrendo, não pediram para ninguém orar por eles, foram eles que oraram. Um comentarista diz o seguinte: mas Tiago diz que a resposta correta para o sofrimento é continuar orando sobre ele. Este ele se refere ao sofrimento. Ele continua dizendo: esta não será necessariamente uma oração pedindo o fim do sofrimento, mas pedindo paciência e forças para suportar. Primeiro que a gente não sabe quando vai acabar o sofrimento, sabe? Não sabemos. Então, nós vamos precisar de quê? De paciência, de força, de graça. Meu Deus, me ajude, me dê força para encarar essa luta, esse sofrimento, essa batalha. Então você ora pedindo a Deus que te dê paciência, pedindo a Deus que te dê força, que te dê graça. Olha só, veja o que Paulo pediu ao Senhor e veja qual foi a reação dele depois que ele obteve a resposta da sua oração. Você encontra isso lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Veja como o apóstolo Paulo cumpriu literalmente o que o Tiago nos ensinou lá no capítulo 5, versículo 13. Para impedir que ele me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Portanto, Paulo estava sendo atormentado, logo Paulo estava sofrendo. Por causa desse tormento, ele diz, versículo 8, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes Paulo pediu para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne dele, livrasse ele daquele tormento. Mas no versículo 9 ele obtém a resposta de Deus, mas ele disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então olha a reação de Paulo: portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Observe que Paulo não está dizendo que ele vai se alegrar ainda mais na sua força, na sua honra, na sua riqueza, na sua liberdade, na sua tranquilidade. Não, ele diz, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Porque ele entendeu que quando ele estava fraco, é aí que ele estava forte. O Senhor disse para ele o seguinte: Paulo, eu não vou tirar o seu espinho não, mas uma coisa você tem: poder. E o meu poder
se aperfeiçoa quando você está fraco. Então você tem que ficar fraco, debilitado, limitado, para que o meu poder se aperfeiçoe em você. Então, veja só. Paulo pediu livramento do espinho. Deus não deu. Mas Deus deu o que Paulo mais precisava. O que era? Graça, poder, força. Minha graça é o suficiente para você. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando eu sou fraco, que eu sou o quê? Então ele tinha graça, ele tinha poder, ele tinha força. É o que nós precisamos. Mas como é que ele obteve isso? Orando. Deus, tira de mim, Senhor, tira de mim. Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais esse espinho. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça é o suficiente para você, o meu poder é suficiente para você, a força que eu te proporciono é suficiente para você. Você vai aguentar mais. Sabe quando a gente pensa assim: não vai dar, eu não vou aguentar? Que beleza! É nessa hora que você vai provar o poder de Deus. É aí que as pessoas vão ficar assim, abismadas, assustadas. Nossa, como é que fulano conseguiu aguentar toda essa luta? Na verdade, ele só conseguiu porque Deus o fortalecia naquele momento, porque ele tinha a graça de Deus naquele momento, porque ele tinha uma força sobrenatural o ajudando a suportar tudo aquilo. Valeu a pena Paulo ter orado? Sim. Valeu ou não valeu? Sim. Valeu? Como valeu? Por isso, amados, nós temos 3 maneiras bíblicas de enfrentar o sofrimento. Primeiro, com a palavra de Deus. Olha, não é à toa que o apóstolo Paulo apresenta a palavra de Deus como uma arma ofensiva numa batalha espiritual. Você sabe que na batalha espiritual a gente sofre, né? O inimigo se levanta, a chapa esquenta, o negócio fica feio e a luta vem. E quando você luta, você sofre. Já viu algum tipo de luta de guerra que não tem sofrimento? Qual é a luta que você passa que você não sofre? Pergunta para quem vai para a luta, quem vai para uma guerra, se ele não sofre. Sofre. Sofre com o medo de morrer. Sofre de repente com uma ferida. Sofre de qualquer maneira, ele sofre pressão psicológica. Passa por todo tipo de sofrimento. Às vezes não tem um lugar certo para dormir. Às vezes não tem o alimento necessário na hora da batalha. É sofrimento de tudo quanto é tipo que você imagina. Está na luta, está no sofrimento. O que Paulo vai dizer para a gente? Vai lá comigo, Efésios capítulo 5. Se não me falha a memória. Perdão, capítulo 6. Versículo 10. Efésios capítulo 6, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que, gente? Palavra de Deus. Então observe como que diante da luta espiritual que nós travamos,
que obviamente nos gera sofrimento. Às vezes você passa um perrengue com algumas pessoas, e aí às vezes você é levado a pensar que é aquela pessoa que está causando todo aquele sofrimento. Mas na verdade, como Paulo diz aqui, a nossa luta não é contra a carne, é contra o sangue. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que a nossa luta não é contra a gente, não é contra pessoas, é contra espíritos malignos que influenciam as pessoas, que usam as pessoas para nos atingirem. Então é com forças espirituais que nós estamos lidando. E aí essas forças espirituais usam pessoas. E como é que a gente vai lidar com essa situação? Paulo diz que nós temos que nos revestir de toda a armadura, temos que nos fortalecer no Senhor. Mas ele não para aí. Note como que a oração entra de novo nessa questão de batalha espiritual. Ele diz, versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Aí você tem que orar, você tem que ter fé, você tem que ler a palavra, você tem que orar, meu irmão. Volta de novo à questão da oração. Portanto, se você quer sobreviver no sofrimento, se você quer superar o sofrimento, leia a palavra de Deus, pense na palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Se você realmente deseja superar o sofrimento que você está passando, você precisa ter paciência, suporte, meu irmão, aguente firme, não desista. Amém, gente? E ore, meu irmão, ore sempre, persevere na oração.